Pronto, e a gente sai agora do bloco informativo para entrar no assunto bacana, no assunto interessante, que além de abordar empreendedorismo, né, que é o nosso foco principal, a gente também vai falar com um casal... De floristas, né? A gente vai conversar agora com floricultura. Com a Roberta e o Fabrício, né? Eles que são aí responsáveis por um negócio de prestação de serviço de jardinagem, não é isso? Gente, bom dia, sejam bem-vindos ao Matina. Obrigada. Estão tranquilos? Está tranquila? Sim. Pronto, Roberto falou que estava meio nervosa, mas eu tenho certeza que vai dar tudo certo. Bom, o Matina sempre vem trazendo aí nichos de empreendedorismo, né? Sempre tentando te alertar para esse lado, te incentivar a ter e colocar a sua ideia em prática, né? E a gente vai conversar agora, ver mais a experiência, né? A história de vocês. Gente, vamos lá, conta um pouquinho pra gente, pessoal de casa, como vocês começaram, como é que surgiu a ideia. Bem, a gente mora aqui em Fortaleza há cerca de 11 anos, né? Eu vim transferido da empresa que eu trabalhava, vim para cá, para o Ceará, assumi essa região aqui, eu atuava aqui tanto no estado do Ceará, como Pernambuco e Paraíba. E a gente encontrou um dos segmentos em onde eu trabalhava nessa empresa, atuava fornecendo equipamentos para empresas de jardinagem, empresas prestadoras de serviço de jardinagem. E a gente identificou que existe uma grande oportunidade, não só para vender produtos, mas principalmente para prestar serviços. Em comparação a outros estados que eu já tinha trabalhado dentro desse segmento, a gente percebeu que faltava uma profissionalização maior nesse segmento. A gente tinha muita gente trabalhando ali de forma autônoma, muitos jardineiros, né? Aquela figura do jardineiro de bicicleta, de moto, com os equipamentos deles amarrados ali na bicicleta, era muito comum, mas empresas que trabalhassem com um perfil mais profissional, serviços um pouco mais técnicos, não existiam. A gente já tinha se mudado, né, por conta desses meus compromissos profissionais, algumas 6 vezes em 5 anos, e aí quando a empresa, depois que o trabalho que eu vim fazer aqui tinha terminado, ela quis me transferir para outro lugar, a gente disse, não, vamos ficar em terras cearenses, a gente gostou daqui. E aí a gente resolveu montar a empresa. Isso tem 10 anos já que a gente atua, principalmente com prestação de serviço de jardinagem. Então a gente faz desde implantação de jardins, principalmente a manutenção dessas áreas verdes. Então atua em indústria, hospitais, escolas, condomínios, cuidando dessa área verde, essa massa verde, esse patrimônio verde que tem na cidade, que é somatório desses pequenos jardins em todos esses lugares, a gente trabalha. Nosso negócio principal hoje é cuidar disso aí. E pronto. Aqui o Ceará, as terras cearenses, está dando certo para esse serviço de jardinagem? Tá dando certo. Sempre deu, né? O povo cearense foi muito receptivo com a gente nunca teve um problema assim por ser de fora, mas a gente vem crescendo a passos curtos nesse longo tempo. Né? Nós somos uma empresa familiar, então a gente começou realmente assim do nada, começamos assim pequeno mesmo, depois de algum tempo que a gente teve o primeiro funcionário, então vem crescendo. Assim, hoje nós somos 17, a maioria deles são jardineiros, e tem alguns que não são jardineiros porque a gente precisa de um apoio administrativo. E de 1 ano e meio para cá, 1 ano e 8 meses para cá, que a gente abriu o comércio. Então, mas a grande história da empresa, a grande parte da empresa é prestação de serviço de jardinagem. Foi em comunhão? Quem teve a ideia? Quem pôs em prática? Como é que foi esse início? Ele me comprou. Na verdade, assim, existia a facilidade por eu estar atuando nesse segmento. Na empresa que eu trabalhava, como a gente fornecia materiais, insumos para esse mercado. Então, eu tinha essa informação na mão e, na hora de operacionalizar, a gente precisou fazer uma transição entre você sair de uma situação onde você tem um emprego fixo, com dinheiro caindo na sua conta, a famosa estabilidade, né? todo dia certo, para ir para uma aventura de empreender. Isso foi uma transição. Então, a Roberta assumiu a empresa nos primeiros passos da empresa, até que a empresa tivesse um certo fôlego, e aí a gente pudesse os dois mergulharmos de cabeça nesse projeto. Como ela falou, assim, o povo cearense foi muito receptivo e a gente ficou impressionado com a demanda que existia para isso, né?
o nosso principal medo no começo, assim, vamos trabalhar com jardinagem, ou seja, vamos trabalhar com plantas. Numa terra onde só chove de 3 a 4 meses por ano, onde todo mundo fica economizando água para tomar banho, para usar em casa. E aí a gente vai convencer as pessoas a gastar essa água no jardim. Então, esse foi o nosso desafio principal. Demanda existe. Hoje a gente tem uma estimativa que são mais de 7 mil condomínios só na região metropolitana de Fortaleza. Ou seja, é um mercado extremamente aquecido, que busca empresas profissionais comprometidos, que atuem no setor. Hoje a maior reclamação dos clientes é a falta de profissionalismo, a falta de seriedade com que alguns prestadores de serviços atuam. Então, assim, mercado existe, a gente não tem medo de falar isso, a gente não... muita gente assim fica preocupada assim, não vou falar que o mercado é bom porque senão eu vou criar concorrente. Não existe possibilidade de nós sozinhos atendermos a quantidade de clientes que tem para isso. A gente quer sim que cada vez mais pessoas atuem nesse mercado, mas de forma profissional, de forma correta, porque é isso que o cliente lá está precisando, ele está pedindo isso. Roberto ia falar alguma coisa? Não. É só complementar o que ele estava falando. Se quiser complementar, pode ficar à vontade, tá? O trabalho da Roberta no começo ele foi muito importante, porque assim, como nós viemos de empresas de um porte bem maior, quando a gente começou a atuar nesse segmento e justamente escutando o que os clientes estavam dizendo, assim, falta de profissionalismo, a primeira frase que nós escutamos do primeiro cliente que nós fomos atender, e nós fomos todos felizes atender esse primeiro cliente, chegamos lá, descemos do carro, tiramos as máquinas, vamos cuidar do seu jardim, vamos. Primeira frase que a gente ouviu desse cliente foi assim, nossa, vocês vieram. Aí a gente, como assim? Ele falou, não, porque vocês são a 4ª pessoa que eu ligo para vir cuidar do meu jardim e que não aparece. E impressionante como vocês vieram. Eu falei, e na hora. Ele falou assim, e na hora. Você vê, né? Aí a gente assim, mas como assim, não era pra gente vir? Não era, mas na verdade a gente nem esperava, porque os outros 3 também não vieram. É brincadeira, mas é verdade. Não, a gente fala isso e a gente ri, mas a gente ri de nervoso, porque foi muito impactante. Assim, a primeira coisa que você ouviu do cliente assim, nossa, vocês vieram. Não era para vir. Você não chamou? Eu chamei, mas é porque a gente chamou os outros também, eles não vieram. Então, só para mostrar como, quando a gente começou a atuar nisso, o trabalho da Roberta com o pessoal, com a equipe, foi fundamental, porque a gente começou a doutrinar eles, a ensinar eles, não sobre como cortar uma grama, como podar uma árvore, isso a maioria deles já sabiam, já eram jardineiros experientes, mas coisas como chegar no horário, educação, respeito pelo cliente, vestir uniforme, usar EPI, qual a importância de usar um EPI, cuidar das ferramentas, sabe? Uma série de coisas muito mais focadas na pessoa do que na técnica, né? Do que na técnica. Hoje a gente tem pessoas que trabalharam com a gente que estão em outras empresas, até em outras funções. Os nossos maiores orgulhos das pessoas que trabalharam com a gente é quando a gente encontra alguém, um ex-jardineiro nosso que está na faculdade, um ex-jardineiro nosso que está numa atividade menos cansativa, mais... Estagiário, um ex-estagiário, né? Que hoje em dia ele é gerente, né, de uma outra empresa, que assim, ele era estagiário da área administrativa e queria que a gente assinasse a carteira dele como jardineiro. Eu disse, não vou fazer isso com você. Porque o teu potencial é muito maior do que isso, entendeu? E aí, pouco tempo depois, ele arranjou um emprego e começou como auxiliar, depois virou supervisor e hoje ele é gerente. Então... Mas a gente só conseguiu perceber isso pela experiência que a gente teve de outros lugares. Se a gente tivesse atuando de forma limitada, a gente teria resolvido o problema dele imediato, que era deixar de ser estagiário para ser funcionário. E na visão que ele enxergava, ser jardineiro já resolvia o problema dele. Era o mais necessário. Já resolveu o problema dele. Eu disse, cara, você tem potencial para fazer faculdade. Ele falou, sim, você tem. Será? Acredite, vá lá, faça. Então, esse cuidado com o humano é hoje o nosso diferencial. Quando a gente senta para conversar com outros colegas que trabalham na área, tecnicamente eles são muito melhores que a gente. Tecnicamente, eles conhecem muito mais que a gente, tem muito mais bagagem. Tem colegas nossos de profissão, de área, que tem 30 anos de mercado, 28 anos de mercado.
criaram o mercado de paisagismo praticamente em Fortaleza. A esse pessoal a gente só baixa a cabeça, escuta, segue as dicas dele. Mas do ponto de vista do ser humano, do profissional, esse é o nosso diferencial. Hoje, a Roberta participa de grupos de discussões pela faculdade, algumas colegas dela de trabalho, são de grandes grupos, de grandes conglomerados de empresas aqui, que são empresas cearenses, que são referências no Brasil todo. E ela discute com essas pessoas que práticas hoje os recursos humanos estão aplicando. E quando ela volta com essas informações, olha, a empresa tal está usando isso e essa metodologia aqui. Diz, pô, vamos testar isso aqui, vamos botar isso aqui dentro, ver se funciona. Lógico, guardadas as devidas proporções do nosso porte, mas assim, as técnicas são as mesmas, os cuidados são os mesmos. E a questão de transparência, a questão de direitos trabalhistas, né? Aí você diz, poxa, você está se orgulhando de cumprir os direitos trabalhistas? No nosso segmento, infelizmente, isso é um orgulho. Essa é a realidade, né? Em alguns setores que trabalham nessa parte mais operacional, isso não é tão comum, entendeu? Do nosso ponto de vista, a gente sabe que a gente está fazendo mais nada que o básico. Mas quando a gente se compara com o paralelo do nosso lado, a gente vê que isso é um diferencial, entendeu? Eu acho muito bacana o que você acabou de falar, porque hoje em dia eu sinto que as empresas cobram cada vez mais resultado e não prestam muita atenção no próprio serviço que prestam, né? Sim. Como você realmente falou, o seu diferencial da empresa de vocês é exatamente isso, essa comunicação e essa relação que vocês têm com o cliente, né? E como foi que vocês, a partir daí, vocês viram que isso realmente era importante e necessário para que o trabalho de vocês aqui no Ceará se desenvolvesse? A gente começou a listar quais são os desafios. O principal desafio, como eu falei, é a questão de água. Né? Você não tem planta sem água. O principal insumo da planta é a água depois do sol para ela fazer a fotossíntese. Sol não falta aqui, mas água sim. Então a gente começou a buscar parcerias com outras empresas que pudessem solucionar esse problema. E através dessas parcerias a gente apresentou para os nossos clientes soluções um pouco mais completas. Mas, olha, não só cuidar do teu jardim, mas posso tentar te ajudar a resolver o teu problema de água? Um poço resolve o teu problema? Uma captação de água da chuva e armazenagem para você usar no período de estiagem resolve o teu problema? Uma melhor distribuição dessa água através de um sistema de irrigação que gasta muito menos água do que você molhar suas plantas ali com a mangueira. Resolve o teu problema? Um treinamento para o teu zelador, para o teu funcionário do teu condomínio, sobre qual é o melhor horário para ele regar a planta. Muita gente acha que é de manhã, mas é final da tarde, que é para evitar a competição do sol. Então, explicar para ele isso, olha... Eu sei, a gente acaba se metendo em situações que vão muito mais do que a área técnica. Explicar para um zelador que o melhor horário para ele molhar a planta é às 4 horas da tarde, porque não vai competir com a evaporação do sol ao meio-dia. E ele só está preocupado assim, como assim eu vou molhar 4 horas da tarde se em 5 eu tenho que ir embora? Então, assim, tem que... Aí vai lá e se mete na administradora do condomínio para dizer, pô, muda o horário desse cara para ele sair um pouquinho mais tarde, ele vai entrar um pouquinho mais tarde. Não, mas ele vai molhar de manhã. Diz, olha, molhar de manhã você vai gastar muita água e não vai fazer o efeito que você quer. Então, aí a gente vai lá e ajusta esse tipo de coisa. Então, esse tipo de envolvimento que a gente teve cada vez mais com os nossos clientes e com parceiros, foi que começou a projetar a gente, pouquinho em pouquinho. Dá muito trabalho, você gasta muita saliva, conversando. Quando você olha para o lado, de novo, você vê empresas há 20, 30 anos fazendo do mesmo jeito, e a gente vem tentando fazer de uma forma diferente. Mas é muito mais sustentável, e o sustentável aí, ele se aplica na questão da sanidade do ambiente, ou seja, se eu uso a água no momento correto, eu economizo água. Se eu economizo água, sobra água para o espaço todo. Se eu estou preocupado com o melhor horário e o melhor jeito do funcionário trabalhar, eu estou preocupado com o meio ambiente, ele faz parte do meio ambiente. Né? Se eu estou preocupado com que horas a planta vai se beneficiar melhor da água, eu também estou preocupado com isso. Então, um negócio sustentável, ele é sustentável quando ele mexe com as pessoas,
e com o meio ali, não só com o meio. Não só com custo-benefício, né, para cada um. Bom, próximo bloco eu vou perguntar sobre o diferencial das outras empresas, né? Porque o diferencial de vocês, essa tratativa, né, nesse modus operandi de tratar bem os recursos que vocês têm na empresa, né, de atuação, né? Esse diferencial está faltando nas outras empresas também. É isso que faz vocês se destacarem, a empresa de vocês continuar crescendo, né? Aí eu vou pedir para vocês responderem no próximo bloco, porque a conversa tá boa, mas a gente precisa dar uma paradinha, né, Camila? Eu vou chamar minha mãe para assistir esse programa amanhã. Ela sempre fica assim na TV, mas é porque ela gosta. Você está querendo dizer que nos outros dias ela não assiste? Ela assiste todas as vezes. É porque lá em casa eu tenho um pai que acorda todo dia de manhã para aguar a planta. Aí aguar a planta não só de casa, da rua, também da vizinhança toda. E a minha mãe também, que é louca por orquídea. Mãe, hoje esse programa é especial para vocês. A gente vai para o rápido intervalo, não sai daí, a gente volta já. Pronto, a gente está de volta, né? Vou continuar. Natan, qual foi a pergunta que tu fez? Que eu já também não me lembro mais. Eu só sei que o assunto está bem interessante. A gente está conversando aqui com o Fabrício e com a Roberta, né? Eles que são empreendedores, aí tem um case de muito legal falando sobre plantas, né? Sobre paisagismo, né? Sobre empreendedorismo. E estão há mais de 10 anos no mercado, não é isso? Vão fazer 10 anos? Esse mês agora a gente está comemorando 10 anos de empresa. Que legal. Gente, vocês têm um diferencial muito interessante, né? Que é uma característica que deriva da profissão que você tinha antes, né? Participava de uma grande empresa, né? O perfil de cuidar dos funcionários, né? Isso de tratar bem, vocês estavam falando aqui em off sobre como vocês tratavam bem dos recursos humanos de vocês. Então, esse diferencial é o que está faltando em outras empresas de vários segmentos, é o que falta no Brasil, a empresa entender que o funcionário é a principal ferramenta de crescimento, né? Quanto melhor está condicionado o funcionário, melhor a empresa se desenvolve? Pronto. Eu acho que o diferencial de toda empresa deveria ser as pessoas, entendeu? Você tem que tratar primeiro do seu público interno para depois tratar do seu público externo. Então, ou seja, você cuida primeiro dos seus e automaticamente isso se reflete no seu cliente, né? Então, assim, independente do porte da empresa, como o Fabrício bem disse, ele trabalhou em grandes empresas, em multinacional. Eu trabalhei em empresas de grande porte, mas não multinacionais, mas de grande porte. E a gente acaba adquirindo essa cultura, né? Então, quando a gente parte para o próprio negócio, a gente não consegue fazer diferente. O Fabrício disse que ele veio da área comercial de outra empresa. Eu já vim da área da saúde. Então, assim, eu já estava habituada a cuidar de pessoas. Eu venho da enfermagem. Então, assim, eu já cuidava de pessoas, só que cuidava de pessoas de outra forma. E hoje eu cuido das pessoas dentro da minha empresa. Então, o cuidar sempre fez parte de mim, sempre fez parte da minha rotina, desde sempre. Então, assim, é algo muito natural. Na minha visão, sim, deveria ser em qualquer local, em qualquer empresa, porque o mesmo respeito que você quer quando você trabalha e nos outros locais, você tem que proporcionar isso para quem trabalha com você. Então, para mim, na minha visão, o grande diferencial de todas as empresas é, sim, você cuidar do seu público interno. E como é que foi aplicar isso lá no início para a sua empresa, né? Quando vocês começaram a ter funcionários? Vocês estavam falando aqui em off também que eles começaram a se surpreender, né? Porque pela forma como vocês tratavam eles. Como é que foi isso lá no início? A gente tem várias, assim, histórias, assim, que são engraçadas de contar. Porque, assim, quando a gente conta, parece que a gente é meio maluco, né? São engraçadas de contar, mas assim, se a gente vai partir pro fino mesmo da história, assim, poxa, quanto essa pessoa já não passou, né? Infelizmente, o público maior o público interno maior que a gente lida são pessoas de baixa escolaridade. Então, eles já vêm de um tipo de trabalho onde eles normalmente não são bem tratados, né? Então, assim, desde as pequenas coisas de pedir, por favor, obrigado. Já teve, sério, gente, parece engraçado, mas já teve funcionário que reclamou, tudo vocês pedem por favor. Aí eu disse, ué... Nós já fomos chamar a atenção para o funcionário, porque a gente pedia as coisas e a gente não mandava. E já teve funcionário nosso que chamava a gente de besta. Mas vocês são besta. Vocês não tem que pedir por favor, não. Vocês são chefe. Vocês têm que mandar a gente fazer e pronto. Desculpa. Ó, tá vendo? Só ainda tá pedindo desculpa. Para com isso. Okay. O Ceará é uma coisa incrível, né, cara? O Brasil é incrível. Coisas bobas, quando eu falar isso para vocês e para muitos que estão assistindo em casa, são bobas. Férias. É difícil entender férias? Não é muito difícil. Você trabalha mais ou menos um ano depois você tira férias.
É muito difícil você explicar férias para uma pessoa que nunca trabalhou mais do que 1 ano numa empresa. E se a vida dela inteira ela nunca trabalhou mais do que 1 ano numa empresa, ela tem muita dificuldade de entender o que é férias. Principalmente em relação às verbas. Né? Então, assim, você vai explicar que depois de 1 ano ela vai para casa e vai continuar recebendo, ela fala, como assim? Porque você tem direito a isso. Não quero ir para casa, não quero ir para casa. Não, você vai. Não, mas por quê? Sabe? Não acredito que tem gente que passa por isso. Sim, tem gente. Tem gente que trabalhou a vida inteira num lugar e não mudando de emprego, porque assim, como para o setor operacional a rotatividade é muito alta, né? As pessoas não têm tanta paciência de treinar, não têm tanta paciência de orientar, e sabe que é uma mão de obra barata que pode ser substituída a qualquer momento, elas não têm muito essa paciência. Então, assim, tinha gente que veio trabalhar com a gente que tinha experiência de 6, 7, 8 anos atuando com jardinagem, mas que nunca tinha trabalhado mais de 1 ano na mesma empresa. Então, sabe, é um paradoxo, assim, ele é um experiente, mas não na mesma empresa. Fora também o fator que a gente vibra com as conquistas deles, sabe? Por exemplo, chega um funcionário, comprei uma moto, comprei uma casa, saí do aluguel. Então, assim, a gente vibra, a gente faz festa dentro da empresa com isso, entendeu? E, assim, às vezes eles não entendem muito e ficam assim, nossa, mas tá festejando tanto, tá achando tão bom assim? Por quê? Eu disse, não, porque é uma conquista sua, entendeu? Qualquer tipo de conquista precisa ser celebrada. E aí eles meio que ficam assim, no início, assim, porque, né? Ficam meio... esse período agora de pandemia, principalmente a parte mais... O isolamento, não foi? A parte mais pesada do isolamento, onde muitas empresas fecharam. Vocês devem ter noticiado e visto uma infinidade de notícias sobre negócios que estavam passando dificuldade porque estavam fechados. Não foi diferente com a gente, né? Nós tínhamos em março do ano passado, nós abrimos o comércio. Até então, a gente só trabalhava com serviço. Então, nós tínhamos um escritório, nós saíamos para trabalhar e voltávamos para o escritório, mas não tinha portas abertas. O nosso trabalho era na casa das pessoas, nos condomínios, nas indústrias, tudo mais. Quando a gente resolveu, em março de 2019, abrir o comércio, e 1 ano depois, em março de 2020, esse comércio, por conta de toda uma restrição do governo, foi fechado, é lógico que a gente entrou em desespero. Nós tínhamos há 15 dias recebido um estoque muito grande lá de vasos, de uma série de coisas, que 15 dias depois a gente ia precisar pagar, né? O boleto ia vencer com a loja aberta ou a loja fechada. E a nossa maior preocupação foi assim, o que nós vamos fazer com essa quantidade toda de funcionários? Sabe, esse vaso aqui, mais cedo ou mais tarde essa loja vai abrir e mais cedo ou mais tarde eu vou vender esse negócio aqui. O título lá do fornecedor vai ser protestado, eu vou negociar com ele. Não, sabe, isso eu não me preocupo. Mais uma vez a gente se valeu dos bons relacionamentos, né? Mas e o funcionário? E esse cara aqui vai perder emprego? Esse cara aqui vai ficar doente? Né? Eu vou obrigar esse cara a sair de casa nesse momento que a gente... Começo de março, ninguém sabia o que era essa doença, todo mundo se trancou em casa, se escondeu embaixo da cama, do lençol ali. Então, essa nossa preocupação inicial foi assim, proteger o nosso pessoal. Só quem trabalhou na empresa foi eu, a Roberta, e mais, acho que 4 ou 5 pessoas que eram quem atuavam dentro de um hospital, e os hospitais, por serem serviços essenciais, não fecharam e a gente ficou lá. O resto, todo mundo que pôde, ficou trancadinho em casa. Depois saiu a medida provisória, que suspendeu os contratos, preservou salários, uma série de coisas. Isso deu um alívio, logicamente, para a gente. A gente conhece empresa que não usou a medida provisória porque simplesmente não soube se organizar internamente para cadastrar seus funcionários. E aí não trabalhava, não tinha dinheiro para pagar o salário, nem colocava o funcionário dentro da medida provisória para ter o seu salário assegurado. Ou seja, nem ele se resguardou, nem resguardou o funcionário, enfim, ficou nesse negócio. A gente lamenta muito de ver assim, que é um mínimo de organização. A gente não está falando nada demais aqui. A gente não paga os maiores salários, a gente só paga eles em dia. A gente não dá os melhores benefícios, a gente só dá benefícios. A gente não faz algo de sobrenatural, a gente só cumpre o mínimo necessário, o mínimo de humano. E esse tem sido o nosso diferencial.
A gente adoraria vir num programa como esse aqui, ficar conversando com vocês, ter a oportunidade de estar falando na televisão, de fazer a maior propaganda nossa, dizer que o meu produto, o nosso produto é melhor, é mais bonito, é mais novo, é mais cheiroso, é mais belo, é mais barato. Mas o nosso diferencial, o que a gente tem para contar de história nos nossos 10 anos, são as pessoas que estão com a gente. O dia tem 24 horas para mim, tem 24 horas para a Roberta, tem 24 horas para vocês. Independente da nossa capacidade de trabalho, em algum momento você vai precisar dormir, em algum momento você vai precisar dormir, eu, em algum momento vou precisar dormir. Então, sobra uma mesma quantidade de horas para todos nós produzirmos. E como é que eu produzo mais se sobra a mesma quantidade de horas? Eu vou deixar de dormir? Não. Eu produzo mais quando eu começo a dividir com outras pessoas a minha capacidade produtiva. Então, assim, o orgulho que a nossa empresa tem nos 10 anos são as pessoas que estão do nosso lado. Pessoas que trabalham junto com a gente, não para a gente, elas trabalham junto com a gente, elas vibram com as nossas vitórias, elas choram junto com a gente com as nossas derrotas e a gente pelas delas. Esse é o nosso diferencial e eu gostaria muito que esse fosse o diferencial de muitas empresas. Eu gostaria muito que cada empresa, quando fosse completar seus 5, 10, 50 anos, o que você tem de história para contar da tua empresa? E não dissesse assim, é uma fábrica nova que eu inaugurei, um prédio novo que eu construí, uma bens frota, que eu adquiri. isso, os bens que eu adquiri, mas assim, que falasse das pessoas. Relação, Das né, que se pessoas. manteve. Eu acho que... Agora vamos entrar em um tema que é exatamente o tema da nossa entrevista, que é o empreendedorismo, né? Fazer uma pergunta que vai resumir em tudo. Você falou durante a pandemia só vocês dois e outras 5 pessoas trabalharam, né? Empresário trabalha, gente? Fica só sentado olhando ver os outros trabalhando. Vou dizer assim, a visão sonhada do empresário é de que ele não trabalha. Todo mundo, quando monta uma empresa, monta para não trabalhar. Para não trabalhar. Certo? Na prática, você não dorme. Aquela velha coisa, né? Eu quero um empregado, não ser um empregado. Né? Exatamente. Na prática, você não dorme. Na prática, você tem... No nosso caso, a gente tem que se preocupar com salário de 17 pessoas, benefício de 17 pessoas. Não são 17 pessoas que eu digo assim. São 17 São famílias. 17 famílias. Exatamente. Né? Porque a maioria dos nossos funcionários são arrimo de família. Então, assim, não é só uma pessoa que eu tenho que me preocupar. É ele, é a esposa, são os filhos e todos os agregados que vivem dependendo daquele salário. A gente está agora, no mês de outubro, inaugurando o nosso e-commerce, nosso site de compras. Aí, quando a gente fala assim, poxa, em plena pós-pandemia ou reabertura da economia, vocês estão inaugurando um e-commerce, a gente abriu uma outra loja agora num shopping. Aí o pessoal, isso aí, esses caras aí devem ter muito dinheiro. Na época da pandemia tinha um saco de dinheiro no cofre, por isso que eles não se preocuparam, afastaram todo mundo. A realidade funcionou da seguinte maneira. Ficou eu na loja, porque eu precisava ir lá na loja todo dia, não podia abrir a porta, eu ficava lá dentro, resolvendo um monte de coisa ali interna. Todo mundo ficou em casa, fora o pessoal que ficou no hospital, todo mundo ficou em casa. A Roberta ficou responsável pela parte administrativa e ela ainda teve que viajar para Belém, porque a mãe dela tem 82 anos e ela precisava de alguém cuidando dela, porque se a pandemia e ninguém pode sair de casa, alguém precisa... Então a Roberta ficou de Belém fazendo os assuntos administrativos, eu aqui de Fortaleza dentro da loja fechada. Era um troca de foto, era um... Aí nós começaram a sair as regras de flexibilização. Olha... Abrir a loja vocês não podem, mas pode entregar. Mas pode fazer delivery. Quem tem delivery pode funcionar. Eu olhei para ela assim, nós não temos delivery. A gente não tem nem venda online. Vamos criar um delivery. Como é que se faz um delivery? Não sei, vamos botar foto aí numa rede social. E tirar foto de produto e botar na nossa rede social. Aí começaram as pessoas a fazer pedidos. Ei, esse produto aí, vocês entregam aqui na minha casa? Claro que sim. Hoje mesmo. Não sei como, mas chega na sua Onde é que você mora? Barra do Ceará. Ixi, eu tava indo para aí mesmo, olha. Vou deixar aí para você. Nossa. No outro dia, um outro pedido para outro canto da cidade. Eu entregando no carro e a Roberta respondendo na rede social de Belém. E a gente sem roteiro, sem embalagem própria. E a máquina do cartão de crédito não era adequada e troca a máquina do cartão de crédito. E a gente foi.
De repente, a gente se viu na seguinte situação. A loja fechada estava faturando mais do que a loja aberta. Pronto, eu tenho uma Não posso mais parar agora as entregas. Eu preciso... Eu esqueci do microfone, né? A loja fechada começou a faturar mais do que a loja aberta. Como foi que vocês perceberam, assim, esse é o momento exato para a gente abrir mais, expandir o nosso negócio, tanto para o meio digital, porque a gente está vivendo... A gente não percebeu, a gente se viu nessa Eu adoraria situação. dizer que nós éramos mega empresários, super antenados, em TV, Só não foi foi só assim. os pedidos, só atender a demanda. Foi no susto, na necessidade, Foi. a cada tic-tac do relógio, que a data dos vencimentos dos boletos ia chegando, a cada tic-tac do relógio, que o dia de depositar o salário na conta dos funcionários, a cada hora acordada de madrugada, a gente... Só que assim, a vantagem de estar acordado de madrugada é que você começa a responder na hora as mensagens no Instagram. Porque o pessoal, 3 horas da manhã, tem o que fazer em casa e assim... E mandava mensagem, a minha planta está Minha assim, planta, assado. assim, o que eu faço? tô Você tem algum acordada mesmo? produto para colocar? Eu disse, 2 horas da manhã eu estou acordado mesmo, bora responder aqui. E quando dava 8 horas da manhã, a gente ia levar o produto na casa da pessoa para ela resolver. Todo um protocolo que não existia, de luva, e desce luva, e carrega, e põe máscara. E não sei álcool o na quê. sacola. E álcool na sacola, e água sanitária, e não sei o quê. Como a gente não podia ir na casa das pessoas fazer o serviço, nós começamos a gravar alguns vídeos e postar na internet. Então, quando tinha 4, 5 perguntas do mesmo tema, a gente ia lá e gravava um vídeo. Olha, estão perguntando muito como é que cuida de rosa do deserto. Faça isso, faça aquilo outro, faça aquilo outro. E o pessoal, vocês têm produto para rosa do deserto? Vocês têm rosa do deserto? Vocês têm vaso para rosa do deserto? Temos. Qual tipo de vaso é melhor? Aí, orquídea, você falou de orquídea. O que eu faço com a minha orquídea? Gravava um vídeo, aí começamos a vender todos os produtos de orquídea. E assim nós fomos aprender. O primeiro sistema, vamos chamar assim, de venda online que nós colocamos na internet catálogo, é um né? catálogo de pizzaria. É um catálogo online de pizzaria. De pizzaria. A gente trocou as fotos pelo... A gente plantas, achou na pelas internet, plantas. a gente achou na internet um cara que fazia um sisteminha, ele estava anunciando, olha, você é uma pizzaria, na pandemia, acesse meu sistema. A gente entrou e disse, cara, no lugar dessa foto dessa pizza, eu posso colocar uma foto de um vaso. E esses pedidos começavam a cair direto do nosso WhatsApp, então... Ficou mega organizado Aí já. ficou super organizado, porque a gente tinha antes, que era anotado num caderno, já chega o pedido no WhatsApp, aí já dava para eu dormir pelo menos 2 horas à noite. Ok. E desse sistema do WhatsApp, que a gente entregava no nosso próprio carro, já começou a ter necessidade da gente terceirizar e fazer entregas. E aí a gente já foi atrás de motoqueiros para fazer entrega. Ou seja, você pode entregar, qual é o teu produto? Vaso. O motoqueiro também estava desesperado, porque as entregas dele tinham acabado. Esse cara, eu nunca carreguei vaso na moto. Vamos tentar junto, Saco de terra, né? Como é que a gente amarra o vaso? Põe o vaso assim, põe o vaso assado, precisa de almofada, não precisa de almofada. Nós mudamos de fornecedor de vaso porque um outro fornecedor, os vasos dele encaixavam melhor na moto do entregador. E esses vasos hoje, que encaixam melhor na moto do entregador, vendem mais que os outros vasos que a gente vendia antes. Então, respondendo a tua pergunta, adoraria dizer aqui, todo arrogante, dizer que nós planejamos, pesquisamos. Não, Estudamos muito. Foi, nós passamos noites sem foi dormir. tentativa e erro. E foi pesquisando, e estudando, foi e no chorando. desesperador, mas foi muito legal, porque quando você começa a se relacionar com o teu cliente de uma forma mais íntima, de trocar mensagem ali, o dia de ele mandar foto da planta dele, da casa dele, como é que ficou o vaso lá na casa dele, etc. É muito mais gratificante, mas também é muito... te ensina demais, porque você começa a notar. Então, nós mudamos uma linha de vasos que a gente trabalhava porque ela encaixava melhor na moto. Nós mudamos o tamanho dos vasos que a gente trabalha porque quando eu comecei a carregar os vasos na escada, eu disse, pô, esse vaso é muito pesado. A gente começou a fazer entrega, e eu fazia as entregas. Quando a gente fazia as entregas em apartamento que não tinha elevador, eu disse, poxa, esse vaso é muito pesado. Vamos vender um vaso menorzinho? A gente começou a vender um vaso menorzinho, e o vaso menorzinho vende mais do que o vaso grandão. Porque a gente descobriu que era um problema para muita gente carregar o vaso para sua casa. A gente vendia saco de terra muito grande, passou a vender saco de terra menor, porque era um problema para as pessoas. E era gente que não tinha carro, e era gente que só andava de Uber, e o Uber não leva produtos muito grandes. Pesado também. Então a gente começou a mudar o nosso portfólio de produtos, o que a gente vendia há 6 meses atrás, antes da pandemia, para o que a gente vende hoje é completamente diferente. E hoje a gente diz assim, não sei como a gente vive sem o que a gente faz hoje.
Não sei como a gente sobreviveu com o que a gente tinha antes, entendeu? E também em respeito às pessoas, nós continuamos também a fazer as entregas até hoje e vamos evoluir agora para o e-commerce em respeito às pessoas. O motivo principal é isso, é em respeito às pessoas que ainda não estão saindo de casa. Porque sim, ainda tem pessoas idosos, tudo, que a distração deles é mexer em plantas, é cuidar das plantas, tudo. Então, assim, os filhos, os netos dizem assim, poxa, não para de entregar porque minha avó precisa, minha mãe precisa, entendeu? Então, assim, em respeito a essas pessoas, a esses clientes que nos ajudaram durante a pandemia, a gente continua fazendo a entrega. Olha, e vamos evoluir ainda. Nós fizemos 2 entregas, eu digo assim, que são significativas, internacionais. 2 vendas internacionais. A primeira delas foi uma cliente nossa, que a mãe dela mora próximo ao Siqueira e ela mora na Itália. E eu não sei como ela achou o nosso Instagram e entrou em contato com a gente e ela comprou. Porque a mãe dela que mora aqui não tem, né? A mãe dela não tinha. E ela achou o nosso Instagram e perguntou, vocês entregam na casa da minha mãe? Eu falei, claro. E nós levamos vaso e terra pelo menos umas 3 vezes. Ali naquele período que o comércio estava bem fechado mesmo, nós nos levamos para casa dela, porque era assim, se eu leve vaso e terra para minha mãe, para ela não sair de casa, que a desculpa dela é que as plantas dela estão feias. Então a gente levou. Então, essa foi a nossa primeira cliente internacional, essa da Itália. E agora, essa semana, a gente também fez uma outra venda para o exterior, que foi para Sobral. Sobral. Que a gente, atendendo Sobral também, a gente tem uma linha de entrega agora para Sobral, assim. Porque o pessoal do interior também começou a dizer assim, pô, se vocês entregam em Fortaleza, vocês não entregam para o interior? Aí, olha, agora não entrego, mas se me dá uns 2 dias eu descobrir como é que eu faço para chegar aí, a gente descobre. E aí a gente vai atrás e descobre que tem linha de transporte para todos esses municípios, tem empresa de ônibus que leva carga. Então, sabe, a dica que eu dou assim para quem está empreendendo, para quem está fazendo alguma coisa, assim, tem gente que fornece solução para praticamente tudo. Tem gente que vai dar banho em cachorro em casa, tem gente que faz tudo. Se você parar alguns minutinhos, pesquisar um pouquinho na internet, você acha sistema gratuito para sua empresa. Tanto de gestão quanto de entrega, né? Tem sistemas gratuitos. Então, assim, você não é organizado porque você não quer. Sim. Né? E para você começar uma empresa, para ser uma grande empresa, você precisa ser um dia pequeno. Mas você tem que pensar como uma empresa grande. Pronto, Natan, tá vendo? Ontem a gente tinha um trabalho que era para ser apresentado hoje. Rapaz, deu tudo certo, tá vendo? A gente se organizou e deu tudo certo. A palavra é organização. A organização funciona em todos os parâmetros, né? E, gente, dentro desse quesito, vocês falaram muito sobre desempenho, sobre expansão de negócio. Obviamente que não é fácil começar assim, do zero, né? Vocês deixaram suas empresas para começar a empresa do zero. Quais são as dicas assim que vocês dariam para quem tem uma vontade de entrar para esse mundo do comércio, para esse mundo do negócio, mas não sabe como começar, por onde começar? Eu acho que assim, para início de conversa, assim, esse negócio de dizer eu vou trabalhar menos é mentira. Né? É a maior mentira que existe. Eu vou trabalhar, eu não vou ter chefe mais, é mentira. Tá? Você deixa de ter 1 ou 2 lá dentro da sua empresa e passa a ter todos os teus clientes, todos os teus fornecedores, todo mundo é teu chefe. Né? Porque todo mundo determina a velocidade do teu crescimento, todo mundo determina o que você vai fazer. Então, é a maior lenda que tem. E determinação. Acho que a palavra maior é essa. A pandemia mostrou o seguinte, a empresa as desculpas que as pessoas dão para não empreender. Falta de dinheiro, falta de treinamento, falta de planejamento, uma série de coisas. A empresa que tinha a maior quantidade de dinheiro em caixa, a empresa mais organizada do mundo, a empresa que tem os melhores recursos humanos, que tem os equipamentos mais modernos, a empresa líder de qualquer segmento, nenhuma dessas empresas estava preparada para o que aconteceu esse ano. Nenhuma delas estava. Da indústria de refrigerante que lidera o mundo, a indústria de computadores, a indústria de carro, ninguém estava preparado para o que aconteceu. É engraçado, só fazendo um parêntese, que a gente estava conversando na época do isolamento, e eu disse assim, como eu venho da área da saúde, assim, a gente aprende nas faculdades, né, na área de saúde, sobre pandemia, tudo, mas assim, é sempre algo assim, mas olha, gente, isso é muito difícil de acontecer. E não, assim, eu fiquei na cabeça com isso, né? Não, gente, uma pandemia, não, isso aí não então, vai assim, acontecer. Você tem que estar preparado para o inesperado. Sim. Mas você tem que ter um mínimo de planejamento, um mínimo. Então, como eu falei,
entre a gente decidir que ia abrir uma empresa, a gente teve um estudo. Entre a gente decidir que empresa a gente ia abrir, a gente teve um mínimo de pesquisa, de conversar com algumas pessoas. E a gente teve um mínimo de planejamento para decidir assim, ó, nós vamos abrir, mas um vai ficar tocando a empresa e o outro vai continuar trabalhando. Para que a gente, essa transição, até que a gente tenha dinheiro da empresa que pague a nossa comida, o nosso aluguel. A gente não vai assim largar tudo e correr para lá. Não, vamos largar o emprego, pegar a indenização e não sei o quê, mais as economias, vende o carro, vende não sei o quê e monta tudo na empresa. Não, calma. Toda empresa, independente do segmento, ela sofre, ela apanha muito o primeiro ano, o segundo ano. Toda empresa. O índice de empresas novas que morrem antes do primeiro ano, segundo o Sebrae, passa dos 80%. Então foi o que eu falei para ela. Já que no primeiro ano a gente vai sofrer, já que no primeiro ano a gente vai apanhar e que talvez até o segundo ano a gente ainda esteja engatinhando, então vamos fazer o seguinte, fica na empresa, a empresa vai apanhar tudo que tiver que apanhar no primeiro ano, no segundo ano, depois quando a empresa apanhou tudo que tinha que apanhar, aí a gente cai, porque a gente tem filho, tem escola, tem uma série de coisas. Então, um mínimo de planejamento, um mínimo de pesquisa. Eu sonho em montar uma empresa disso, daquilo ou daquilo outro. Conversa com algumas pessoas, vê o que elas acham. E quando eu digo umas pessoas, não é só com a sua tia, com o seu vizinho. Vai visitar uma empresa de um segmento parecido, entendeu? Eu fiz isso, eu fui visitar empresas que trabalhavam nesse segmento para escutar deles qual é o calo que aperta, que dói no teu pé. E em todas as empresas de jardinagem em Fortaleza, o calo era sempre o mesmo. Gente. Fabrício, você não vai ter gente treinada. Fabrício, falta pessoal. Fabrício, o pessoal é muito difícil. É muito legal trabalhar com planta, mas é complicado as pessoas. Tarará. Roberto, se tem uma coisa que a gente tem que focar, é em gente. Planta tem, vaso tem, é em gente. Então, por isso que desde o começo a gente sempre focou nisso. No que disseram pra gente que era o problema desse negócio. Gente. Pra gente é a solução. Pra gente, as pessoas dentro do nosso negócio são e sempre serão a solução. Sem elas, a gente não faz o que a gente faz. Sem elas, a gente não tem para quem vender, porque é a gente que compra da gente. Né? Então, acredito que hoje o nosso diferencial é esse. Gente, depois dessa aula que vocês deram e o pessoal, tenho certeza, adorou. Foi maravilhosa. Achei sensacional. Quando a conversa é boa, flui, passa o tempo mesmo. Mas nosso tempo está acabando definitivamente. A gente tem que encerrar o bloco, tá? Mas, gente, obrigado de verdade pela participação de vocês, tá? É uma honra, um prazer estar aqui. Estejam à vontade para voltar sempre. Muitíssimo obrigada. A gente vai para o rápido intervalo, mas volta daqui a pouquinho com o momento esportivo, né, Camila? Para vocês ficarem ligados aí no que está acontecendo no mundo do esporte. E o Thiago veio hoje, hein? Thiago... Não sai daí, a gente volta já.